Termo de depoimento número 46 que presta Marcelo Baio Odebrecht. Aqui presente, acompanhado de seus defensores, Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os teus defensores e se tu estás aqui de forma voluntária para colaborar, para depor e colaborar com o Ministério Público Federal no contexto do procedimento de colaboração premiada celebrada com base na Lei 12.850 de 2013. Indago ainda se está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem da tua colaboração, não só do depoimento que já sendo prestado aqui hoje, como também dos meios de prova que vierem a ser entregues. São meus defensores, estou aqui espontaneamente. Eu lhe peço, por favor, que fale sobre o anexo 22.2, encerramento do programa de operações estruturadas. Peço para confirmar o conteúdo dele e também para explicar, por favor. Eu confirmo o anexo, o conteúdo dele. Quando começou a explodir a Lava Jato, a gente, lógico, percebeu que aonde estaria o nosso ponto de exposição e que podia ir e podia espalhar por todo mundo que tivesse feito uso, seja legítimo ou ilegítimo, era a questão das operações estruturadas, do pessoal de Gilberto e a equipe dele. Então, e aí, é aquele ponto que eu estava falando do anexo anterior, o problema que a gente tinha naquele momento era com a questão de ser monitorado. A questão de ser monitorado e a questão do estresse que estava gerando. Na verdade, as pessoas ficavam sempre com medo de, no outro dia de manhã, ter uma batida, ou busca e apreensão, ou própria prisão temporária. Então, minha recomendação nesse momento, numa conversa que eu tive com o Gilberto, foi: Gilberto, para vocês conseguirem, foi encerrar operações estruturadas, não vamos discutir, o negócio é grave, vamos encerrar, até para que esse assunto não se espalhe e exponha quem não tem que ser exposto. E eu acho que vocês deveriam todos ir para o exterior para vocês conseguirem trabalhar. Porque aqui vocês vão ter, na hora que vocês falarem para o telefone, vocês vão ter medo, na hora que vocês usarem o computador, vocês vão ter medo, vai ter medo que sua sala vai ter grampeada. Além do que, vocês dormem achando que no outro dia de manhã vai ter uma operação com vocês. Então, é o seguinte, vai para o exterior. Agora, essa conversa para esse cliente é o seguinte: não vão com expectativa de serem foragidos. Isso a empresa não vai bancar. Se houver uma ordem de prisão, vocês vão voltar. Vocês vão voltar, agora volta com aquele planejamento, já acalma a família, tá? Não é surpreendido. Então, houve essa orientação, eu orientei especificamente, a única coisa que eu orientei na época foi: não trabalhe nos Estados Unidos, porque o meu processo de monitoramento que podia haver aqui, no meu entendimento, podia haver nos Estados Unidos. Depois eu fui saber que as famílias de dois deles, o Fernando e o Gilberto, ou o Fernando e o Luizinho, as famílias foram para Miami, ou não sei se os dois, mas foram para os Estados Unidos. E aí eu fiquei incomodado e eles me disseram: não, Marcelo, mas eles estão tendo a disciplina até de não levar o celular que trabalham para os Estados Unidos. As famílias estão lá, mas eles trabalham na República Dominicana, nos outros países da América Central durante a semana e vão para os Estados Unidos só no final de semana ficar com as famílias. Foi isso. E o Berto, eu tentei: Berto, eu acho que você devia fazer a mesma coisa, mas o Berto estava reativo, não queria sair. Parece que depois ele acabou pensando em sair, pegou um visto, mas aí eu acho que eu já estava até preso quando ele tomou a decisão. Mas o Berto estava reativo e os outros dois foram nesse esquema. Assim, e a essa altura do campeonato eu já estava bem desconfortável que a gente já tinha percebido algum descontrole. E aí eu pedi para uma LE da Própolis, que não tinha nada a ver com isso, mas tinha um background financeiro, que é o Felipe. Felipe, me ajuda a monitorar que está acabando esse programa todo de operações estruturadas. E eu acho também que, até na lógica de você poder trabalhar com serenidade, sem ter risco de monitoramento, acho que você devia viajar, você devia ficar fora. E aí eu pedi a ele esse assunto. Tá. E em que medida foi essa ordem, Marcelo, de encerramento do programa de operações estruturadas? O que ele compreendeu? A fechar todas as contas e não fazer mais operação. Certo. Sendo mais específico, encerramento de contas, a Odebrecht, praticamente ela comprou um banco no exterior aqui, o Maior Bank, né? Mas
houve uma ordem também, em algum momento alguém deve ter te informado. Naquele momento, é importante o seguinte, eu estou baseado, a minha decisão foi baseada na informação que eu tinha na época. O que eu sabia na época? Havia contas, havia um volume grande de pagamentos, espalhado que ia expor, isso eu sabia, entendeu? Eu sabia que pagamentos tinham sido feitos, independentemente se o uso tinha sido legítimo ou não, ia contaminar tudo, da mesma maneira que foi pago um diretor da Petrobras, foi pago um cara de um político, o Caixa 2 é dívida, da mesma maneira que foi pago um subcontratado, da mesma maneira que foi pago um executivo, ia fazer uma contaminação, ia miscuir tudo. Então eu disse assim, tem que acabar. O que é que eu sabia? Eu não sabia do sistema. Por exemplo, é fácil ver até nas minhas notas que eu fiz para a minha última conversa, uma das últimas conversas com o Beto, não tinha sistema, porque eu não sabia do sistema. Não sabia que havia um sistema, eu não me preocupei com o sistema. Então, o que é que eu sabia? Que tinha, vá para o exterior, tinha conta que tem que ser fechada, não faça mais operação. Isso é o que eu sabia. Obviamente que eu não sabia tudo que havia, portanto, não tinha como. O que é que eu imaginava, por exemplo, naquela época? Que os operadores, eles eram operadores, isso que era informado, não eram só nossos. Por exemplo, o Olívio, que eu vinha conhecer preso já, não sabia que existia Olívio. O Olívio, eu pensei, o Olívio, outros Olívios, o que é que eu pensava? Que eu atuava para o Odebrecht e para vários outros. Então você tem uma conta. Isso é o que a gente imaginava. Inclusive, desde que a Lava Jato se iniciou, na época, estou falando de 2014, o nosso pessoal jurídico está na cata. E esse assunto, e eu acho que o pessoal de operações estruturadas, se eles estiverem falando a verdade, eles podem confirmar, durante todo um ano, onde eu coloquei o jurídico da empresa para fazer a investigação, eles omitiram a real exposição nossa. Quando eu fui preso, nós estávamos rodando em círculo, certo? Achando que a nossa exposição era na tal da Smith & Ness. Ou seja, eu fui preso achando que a única conta onde a Odebrecht tinha um BO, e me disseram que era BO porque o cara escreveu a caneta BO, era Smith & Ness. E mesmo assim, porque escreveu a caneta. Então, esse era o grau de informação. E não era essa a informação só que eu tinha, era que o jurídico tinha obtido. Isso, com certeza, o pessoal, se estiver falando a verdade, vai confirmar a operação estruturada. Tá. Mas, por exemplo, especificamente essa questão da Smith & Ness, essa operação, eu me lembro dela, é um documento que foi entregue pelo Youssef, que ele esteve na sede da Braskem, informou a conta e foi feita uma operação lá fora. O pessoal da Braskem, eu imagino que soubesse desse tipo de informação. Porque se ele receber um dado, recebeu o Youssef, que era uma pessoa que fazia o que fazia, né? Recebeu dele dados bancários e fez a transação lá fora, alguém lá dentro sabia desse. Né? E o interlocutor dele era o Alexandrino, era um deles, né? Ver como é que a história se comporta. Tudo que acontecia, as pessoas não dizem exatamente como é. Vamos pegar o caso, exemplo de Alexandre. Quando o Bernardo assumiu, eu assumi a presidência do conselho em 2008, tá? 2008. Agosto de 2008, Bernardo assumiu, uma pessoa, depois até tive um problema com Bernardo Gradini. Depois tive um problema com ele, mas ele assumiu, é uma pessoa de minha confiança na época. E até eu assumi a presidência do conselho, porque a gente resolveu botar Bernardo, e o Pedro, que era presidente da Odebrecht, na época ele disse assim: João Marcelo, eu não tenho a relação de confiança que você tem com o Bernardo, então assuma logo a presidência do conselho, já que você vai assumir no final do ano, quando você for presidente da Odebrecht. Aquele processo de transição. Quando eu assumi, uma das coisas que Bernardo, na época, ele detestava Alexandrino e não gostava. E Alexandrino sempre foi uma pessoa que tinha relação, uma das pessoas que reconduzia a nossa relação com algumas pessoas do PT. Ele me pediu, inclusive, para conseguir um programa para Alexandrino fora da Braskem. Ele ia entrar na Braskem e não queria Alexandrino na Braskem. Então eu consegui um programa para Alexandrino inicialmente na Road e depois migrando para a construtora. Eu fui descobrir depois que Alexandrino continuava apoiando o Bernardo. Bernardo nunca me disse, até porque Bernardo falava o diabo de Alexandrino. E depois eu descobri que Bernardo continuava usando Alexandrino para fazer meio de campo com o Youssef.
imagine meus papos aqui com o Youssef, onde o que ele dizia eu ficava, sabe, eu preso aqui, eu falei, acho que só essa, rapaz. Você estava assessorando o Bernardo que detestava você, que dizia que não usava. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não era assim, as pessoas, era essa confusão toda. Inclusive, uma das dificuldades que tem numa empresa como a nossa, descentralizada, até uma decisão nossa, e talvez tenha sido por isso que a empresa engessou, eu estava preso. Veja bem, eu estava preso. E com esse nível de descentralização aí fora, imagine, a empresa parou. Não era capaz de tomar nenhuma decisão, nem para o bem nem para o mal, entendeu? Foi o que de fato aconteceu também, entendeu? Tanto que todo mundo diz que a maneira como o Odebrecht conduziu a gestão pós-crise foi a pior entre todas as empresas. O diretor-presidente preso, e o processo de centralização, onde ninguém, nem eu que estava preso, nem ninguém que estava aí fora, tinha o domínio de todo mundo sabia umas partes, e ninguém conseguia juntar o todo mundo sabia qual era a exposição. O cara achava que a exposição não ia chegar nele. Outros estavam preocupados, mas não conseguiam ter. Então, é um processo complicado tomar uma decisão dele. Então, não houve isso. A minha decisão que eu fiz foi assim, acaba com a operação, fecha as contas. O meu grau de conhecimento, eu não tinha esse conhecimento todo. O nosso jurídico que se envolveu não tinha o conhecimento, não conseguiu, ficou rodando em círculos com a tal da Smith & Nephew, que a gente só descobriu porque teve veja bem, olha a nossa surpresa, quando teve a delação que o Paulo Roberto disse que tinha recebido, em tese você não podia receber e pagar dinheiro para PEP. É a primeira coisa. Como é que a gente paga para um diretor que é PEP? Porque em tese a gente sabia o quê? Que tinha sido feito pagamentos ao PP a pedido de Paulo Roberto. A gente não sabia que tinha sido feito pagamentos ao Paulo Roberto, porque isso aí ia contra a lógica inicial do sistema, que era para fazer o check and balance. Então tudo isso pegou, não é que alguém na empresa, todo mundo sabia seus fragmentos. E aqueles que faziam as irresponsabilidades, talvez, não soubessem a consequência da... Olha só, era muito difícil para qualquer um, e comigo preso, ainda tomar uma decisão, entendeu? Mas o que eu disse foi o seguinte: fecha as contas e acaba a operação estruturada e vai para o exterior para trabalhar com mais serenidade e sem risco de grampo. Foi isso que eu fiz em relação à questão das operações estruturadas. Inclusive, até pela disciplina que eu tinha, eu disse o seguinte: a disciplina que eu tinha de registrar tudo facilita hoje minha vida na colaboração. Porque é só ir lá e ver exatamente, por exemplo, o sistema. Eu não sabia. Não sabia. Se eu soubesse o sistema, em algum momento, em algum lugar estava a questão do sistema. Pois é, em relação ao sistema também. Eu perguntei antes da migração dele, ele disse que não sabia. Não, eu soube o seguinte, eu soube o sistema, não estou falando do sistema do Drauzes. Uma decisão que a gente tomou numa certa feita, que não tem nada a ver com o Drauzes, foi uma decisão corporativa, foi mudar o nosso link de oficial, a nossa questão dos cabos, tudo, para, se não me engano, foi o Panamá, porque a gente sabia que uma parte das coisas poderia ter, e a gente não queria que passasse pelos Estados Unidos. Então, mas foi uma decisão corporativa de mudar o link corporativo para o Panamá. A questão das mudanças que ocorreu, da onde estava o Drauzes, foi tomado pelo pessoal de operações estruturadas. Eles tomaram, eles fizeram a decisão, eles fizeram. Veja bem, eles podem até ter tido algum tipo de assessoramento técnico, mas pelo que eu entendi, o próprio técnico era o irmão do Luizinho, entendeu? Era fora, era tudo feito fora. Tá, mas então, quando houve a ordem de encerramento, você não sabia da existência do sistema? O sistema, a gente tomou conhecimento do sistema e das informações que tinha o sistema. Eu não sei o tamanho dessa informação, mas a gente tomou consciência ao longo do segundo semestre do ano passado. Eu já estava preso. E o pessoal descobriu, eu não sei se foi setembro, outubro, novembro, dezembro, mas foi nesse período que se tomou conhecimento e que disse, nossa, me falaram já preso aqui, o que era, eu não sei se foi setembro, porque Maurício falou, Marcelo, descobrimos várias coisas, ele não me falou exatamente o sistema, até porque no parlatório lá a gente tinha evitado, mas aí foi que eu disse, então vocês precisam se reunir, tomar a decisão se vão colaborar ou não. Agora,
O sistema com os registros, eu não sei se foi descobrido em setembro ou se foi descoberto em fevereiro, março, depois da operação Tipo. Foi uma surpresa. Você não tem conhecimento que no AOB, o banco antigo, a Odebrecht ficou com 15 milhões de dólares apreendidos em razão da quebra do banco? Não, eu acho que eu não. Se você perguntasse, eu sabia que o banco não. Eu soube que teve, e o Berto uma vez me comentou, mas aí é aquela história, ele não podia me comentar que a Odebrecht perdeu o negócio, porque em tese, se ele me fizesse isso, ele estava dizendo que estava rompendo o sistema, então a conta não podia ser Odebrecht. Mas uma vez eu me lembro, com uma certa feita, ele me comentou que a gente tinha perdido o valor de um banco que tinha quebrado no Caribe. Me comentou uma época. A nossa dificuldade um pouco é entender assim, que só nesse banco foi movimentado $1 bilhão. Esse que quebrou. E depois o antigo, no Minor, outro $1 bilhão e pouco, quase $1,5 milhão. E não sei do conhecimento assim, da alta cúpula da. Não, a gente sabia. Da empresa. Não, veja bem, eu não estou querendo dizer que eu não sabia, veja bem. Nós sabíamos que, e eu sabia, e a alta cúpula da empresa sabia, a gente sabia, o sistema sabia que a gente sempre movimentou ao longo dos anos variava entre 0,5% a 2% do faturamento do grupo. Nós estamos falando de grupo que chegou a faturar R$100 milhões. Nós estamos falando de 2%, estamos falando de 2 bilhões de reais. Então quer dizer o seguinte, a gente sabia que, a depender do ano de necessidade, porque às vezes você gera mais, a gente sabia que 0,5% a 2% do faturamento, certo? Sempre, historicamente, isso estamos falando de 20, 30 anos, transitava por caixa 2 pelas necessidades que eu já falei diversas. Então, o que a gente sabia era do volume. O que eu entendo que às vezes é difícil, o que a gente não sabia, e era assim que a empresa era a utilização disso, era baseado na confiança. Aí, a única coisa que eu posso mostrar isso é o seguinte: da mesma forma que alguém poderia gastar 100 milhões de reais de caixa 2 sem buscar autorização, ele poderia também gastar 100 milhões de caixa sem autorização. Porque talvez a única forma de demonstrar a delegação do grupo é o seguinte: uma pessoa poderia fazer uma proposta, isso talvez não existe em nenhuma outra empresa do mundo. Um diretor de contrato poderia fazer uma proposta de 3 bilhões de dólares, que poderia gerar um prejuízo de 500 milhões de dólares, sem buscar autorização de ninguém da empresa. Uma pessoa que tem uma delegação para perder 500 milhões de dólares, pode da mesma forma usar 50 milhões de dólares de uma maneira contrária. Então, a nossa delegação era deste nível. Seja para o tempo. Eu acho que a única maneira de compreender o porquê que havia essa delegação do modo ilícito era porque a mesma delegação, ela não existia. Quando eu digo que é isso que eu quero dizer, eu não tenho problema no processo de colaboração, e eu acho que nenhum outro executivo teria, de assumir a responsabilidade pelo que sabia, porque ele fez, porque no processo de colaboração a gente está, inclusive, falando fatos mais graves. Então, eu não teria nenhum problema de assumir até, pelo contrário, eu teria toda a preocupação em dizer. Obviamente que a gente tem o cuidado de dizer sobre isso. Então, veja bem, a única razão pela qual eu não sabia dos pagamentos ilícitos é porque também eu não me envolvia nos lícitos. Talvez, por exemplo, pega a minha agenda com Márcio Faria. Minha agenda com Márcio Faria, Márcio é um cara que tinha contrato de 3, 4, 5 bilhões. Da mesma maneira que não tem na minha agenda aprovando, comentando nada sobre pagamentos ilícitos, também não tem nada sobre propostas, porque não era. A nossa cultura é o seguinte: dentro do seu negócio, você é dono, você autoriza. O diretor de contrato autoriza. O empresário pequena empresa. Exceção é quando você usa o dinheiro do acionista. Por isso, aquela questão do fechamento com caixa 1. Se você não tem o dinheiro, se você tem 500 milhões na organização, se você tem um contrato, e esse contrato gera 100 milhões de dólares de lucro, em tese, pode parecer uma maluquice, mas você pode gastar os 100 milhões, lícito ou ilícito, sem pegar autorização. Onde é que está o problema? Se você for entrar no
no caixa negativo, significa que você não está mais usando o seu caixa. Você está usando o caixa do acionista. A partir daí, você precisa pegar autorização tanto para o pagamento lícito quanto para o ilícito. É assim que funcionava a organização. O senhor tem algum acréscimo?